Olá, partners! Vamos lá então ao balanço semanal dos nossos investimentos. Começamos por dar uma espreitadela ao comportamento dos mercados nesta semana e vamos olhar em primeiro lugar para o índice S&P 500. Esta semana foi marcada por uma grande volatilidade, muitas variações nos índices, nas cotações ao longo destes dias, destes últimos 5 dias. Os temas que estão em destaque basicamente são os mesmos de semanas anteriores. Por um lado, o pacote de estímulos à economia americana, que nos últimos dias basicamente não apresentou grandes desenvolvimentos. Os democratas e os republicanos continuam a não se entender sobre esta matéria. Parece-me que, entretanto, o mercado já começa a incorporar a ideia de que um eventual acordo só em data posterior às eleições presidenciais. Por outro lado, em relação precisamente às eleições presidenciais, também começa a correr a ideia que os mercados incorporam já uma possível vitória do candidato democrata em função daquilo que têm sido também os resultados das diversas sondagens, estudos de opinião, que apontam para uma vantagem que tem vindo a ser consolidada por parte do candidato democrata e pode, à partida, perspectivar-se uma mudança na Casa Branca. Parece que, de certo modo, os mercados estão a ver isso como algo de positivo e, sobretudo, se as eleições, ou o resultado das eleições, for claro, com diferenças bastante significativas entre os dois candidatos, isso traz alguma estabilidade e afasta a possibilidade de uma disputa judicial, uma contestação aos resultados, que se perspectivava como sendo um cenário muito pouco claro e de grande complicação. Parece então que a ideia da mudança na Casa Branca está a ser vista de alguma maneira de forma positiva pelos mercados e essa possibilidade está a começar a ser também incorporada, digamos que nas cotações dos títulos e na negociação que vai ocorrendo nestes últimos dias. Por outro lado, uma das grandes marcas desta semana foi o início da época de resultados, da apresentação de resultados das empresas relativamente ao terceiro trimestre do ano. Como sabem, nos Estados Unidos, de um modo geral, as empresas apresentam resultados numa base trimestral e nesta semana deu-se início à apresentação dos primeiros resultados, portanto, a abertura da época de resultados. Tradicionalmente começa pelas empresas do setor financeiro e foi o que aconteceu. Portanto, nesta semana, os principais bancos americanos apresentaram os seus resultados relativos ao trimestre anterior e, de uma maneira geral, pode dizer-se que houve de tudo um pouco. Houve resultados relativamente positivos, alguns acima daquilo que eram as projeções, mas também houve o contrário. Além disso, um outro aspecto que teve algum impacto nas negociações da semana e na evolução das cotações foi naturalmente a evolução da pandemia e estes dados mais recentes que começam a apontar para um crescimento muito significativo nas taxas de infecção e, portanto, é uma situação que está a trazer preocupação acrescida com a influência que naturalmente isso tem para o desempenho económico de uma maneira geral e de cada uma das empresas em particular. Em relação, de facto, aqui ao índice, o que nós notamos é que, ao longo no cômputo da semana, o caso do S&P 500
acabou por ter aqui uma valorização de 0,19%. Teve um início de semana forte, com uma segunda-feira com fortes subidas, mas depois teve 3 dias seguidos de quedas. No último dia da semana, os mercados, já no penúltimo dia, na parte final do penúltimo dia, aí é que foi clara a tal volatilidade elevadíssima, porque os mercados abriram de facto com quedas significativas na quinta-feira e depois ao longo do dia foram recuperando dessas perdas e terminaram a sessão praticamente anulando-os na totalidade. Depois, na sexta-feira, o mercado abriu em alta, manteve-se relativamente estável no terreno positivo e depois, na parte final da sessão, houve de facto uma queda grande e acabou por anular esses ganhos da sessão e portanto, alguns índices chegaram mesmo a entrar depois em terreno negativo. Portanto, no cômputo geral, no S&P 500, como disse, uma valorização semanal muito pouco significativa, 0,2%. Se olharmos agora para o Dow Jones, o comportamento é relativamente semelhante, como costuma acontecer, sendo certo que o Dow Jones teve uma variação ainda menor no cômputo destes 5 dias, não chegou a 0,1% positivos. Já agora, portanto, o Dow Jones, como sabem, é um índice um pouco menos, em termos quantitativos, de representatividade quantitativa de empresas, é significativamente menor do que o S&P 500. Portanto, no S&P 500 nós temos 500 empresas representadas, em princípio as maiores, as 500 maiores, de acordo com as regras do índice e que cumpram essas regras. No Dow Jones temos apenas 30, supostamente as 30 maiores. Portanto, há aqui diferenças significativas. No entanto, curiosamente, o comportamento dos dois índices apresenta muitas vezes enormes semelhanças. Já agora, em relação aos nossos investimentos, só por curiosidade, nós temos nesta altura investimentos em duas empresas que fazem parte do Dow Jones 30, que é o caso da Coca-Cola e da IBM, e já tivemos uma terceira, que é neste caso concreto a ExxonMobil, que no último ajustamento que houve no Dow Jones 30 acabou por ser excluída do índice. Portanto, desde o mês de setembro, desde o passado mês de setembro, que deixou de fazer parte do índice, juntamente com duas outras empresas que saíram, e portanto saíram três, entraram três novas empresas. Isto não é muito significativo para nós, é mais uma curiosidade para ficar aqui expressa. E diga-se de passagem que, em relação a esta matéria, fazer ou não parte do índice Dow Jones 30, não existe, como em relação a uma boa parte dos assuntos, não existe uma opinião unânime, consensual. Há quem diga que, de facto, as empresas que não estão no índice ou que lá estiveram e já saíram, acabam por ser prejudicadas nos seus preços com esse facto. Portanto, é um acontecimento negativo, prejudicial. Há quem diga que isso não tem tanto impacto assim. De uma maneira geral, eu diria que no curto prazo, no curtíssimo prazo, há ali um momento de impacto e a cotação tende a baixar por via da exclusão do índice. Nunca é bom, naturalmente, ser-se excluído de alguma coisa, não é? No entanto, no médio e longo prazo, e para nós, naturalmente, para o nosso perfil de investimento, é isso que nos interessa, esse facto tende de alguma maneira a dissipar-se no tempo. E alguns estudos mostram mesmo que empresas que fizeram parte do Dow Jones 30 e que depois foram excluídas acabaram por ter, ao fim de um ano, 2 anos, um comportamento
tão bom ou melhor do que o próprio índice. Portanto, fica só aqui esta curiosidade. Tínhamos até setembro, se considerássemos aquilo que eram os constituintes do Dow Jones 30 até setembro, tínhamos 3 das nossas empresas neste índice, temos agora apenas 2. Nada de preocupante, apenas fica o registro desta curiosidade. Portanto, o Dow Jones, então, com uma variação muito pouco expressiva no conjunto dos 5 dias, inferior a 0,1%, e para concluir aqui esta nossa espreitadela, olhando para o Nasdaq, teve aqui, digamos que, um comportamento mais claro na variação do cômputo geral destes 5 dias, com uma valorização de cerca de 0,8% entre o final da semana passada e o final desta semana. Pronto, já sabemos que os mercados no curto prazo são muito irracionais. Atualmente, então, essa irracionalidade está mais extremada ainda, com uma volatilidade enorme e com reações exacerbadas a notícias que os investidores consideram como positivas ou que consideram como negativas, e, portanto, não é nada de admirar estas enormes flutuações no curto prazo. Vamos agora aqui dar também uma espreitadela ao par de moedas euro-dólar e verificar que nesta última semana houve uma tendência inversa àquela que se tinha verificado na passada semana. Nós tínhamos verificado uma apreciação do euro face ao dólar na casa de 1% na passada semana. Esta semana a tendência foi de desvalorização do euro face ao dólar, ou, se quiserem, uma apreciação do dólar face ao euro. Portanto, no início da semana nós estávamos aqui com o euro a valer 1,18 dólares e chegamos ao fim da semana a valer 1,17. Números redondos, 1 cêntimo de diferença. Portanto, isto em termos percentuais correspondeu a uma desvalorização do euro na casa de 1%. Precisamente a mesma amplitude de variação da semana anterior, mas neste caso em sentido oposto. Como é que isto impacta nos nossos investimentos? Pois já sabemos, se os nossos ativos estão expressos em dólares, quando o dólar se valoriza face ao euro, que é a nossa moeda de base, os nossos ativos valem mais euros, portanto valorizam. No entanto, as nossas compras, e nós estamos compradores, as nossas compras ficam mais caras. Conseguimos comprar menos quantidade quando o euro vale menos em relação ao dólar. Foi o que aconteceu nesta semana. Não é uma variação de facto gigantesca, mas volto a dizer, uma variação de 1% neste par de moedas num curto espaço de tempo como é uma semana, não deixa de ser significativo. Como já falámos no vídeo anterior, não é nada que nos preocupe, atendendo à forma como nós estamos no mercado e ao nosso perfil de investimento. No entanto, é sempre interessante ir acompanhando a evolução da cotação deste par de moedas. Vamos agora observar algumas notícias que considerei mais interessantes, mais relevantes sobre as nossas empresas e que foram divulgadas ao longo desta semana. Começando aqui pela AT&T e com uma notícia que nos dá conta do encaixe financeiro na ordem de 1.100 milhões de euros da AT&T por via da venda da sua posição numa empresa de nome Central European Media. 1,1 mil milhões de euros é dinheiro, não é? Nós temos aqui 1,1 billion, já sabemos que os billions nos Estados Unidos
atendendo a que usa uma métrica diferente, correspondem naturalmente a 1.000 milhões aqui na Europa e na nossa métrica. Portanto, 1.100 milhões de euros encaixados pela AT&T a partir da venda da sua posição na Central European Media. E o que era esta Central European Media? Portanto, é uma empresa de facto de mídia, de televisão, sobretudo, do centro e do leste da Europa, com presença na Eslovénia, na Eslováquia, salvo erro, na Bulgária, República Checa e Hungria, salvo erro. Se não for, anda por aqui perto. Tem cerca de 30 canais de televisão. A AT&T era o acionista maioritário, tinha adquirido essa participação nesta empresa por via da aquisição em 2018 da Time Warner, hoje a Warner Media, e portanto acabou de a vender a esta empresa, um grupo checo, PPF Group, e de facto é um encaixe financeiro bastante significativo. Além do encaixe financeiro que conseguiu, também se viu livre, passa aqui a expressão, de responsabilidade na dívida de 575 milhões de dólares que esta empresa Central European Media tem, que é normal, naturalmente é normal. Este tipo de decisão enquadra-se na estratégia atual da AT&T de realizar dinheiro, realizar encaixe financeiro com ativos que não considera essenciais no seu core business, portanto, os non-core assets. Pronto, é uma notícia que eu considerei interessante e relevante do meu ponto de vista, porque é um encaixe financeiro bastante significativo que naturalmente a administração da AT&T utilizará da maneira que melhor entender e eventualmente, tal como eles têm dito e voltaram a reafirmar neste caso, usar estes encaixes, esta realização de dinheiro através da venda dos ativos que consideram menos relevantes de manter para reduzir o seu próprio nível de dívida, de endividamento. Portanto, a AT&T tem de facto uma estrutura de dívida bastante elevada, ainda que bem escalonada no tempo, mas pretende reduzir os montantes e muito provavelmente irá utilizar este encaixe de capital para proceder de facto a uma redução no seu nível de dívida. O que é muito bom para nós acionistas, naturalmente. Daí, de facto, ter deixado aqui a nota para esta notícia sobre a AT&T. Avançando para a Coca-Cola, temos aqui, de facto, uma notícia muito interessante. É aquela notícia, naturalmente, que todos os acionistas esperam periodicamente, que é a declaração de dividendos por parte da administração. Portanto, a administração da Coca-Cola, esta semana, na parte final da semana, na quinta-feira, veio declarar o pagamento de um dividendo de 41 cêntimos de dólar por ação para este trimestre, portanto, próximo pagamento. Ora, estes 41 cêntimos estão em linha, basicamente, de certa maneira, com expectativas e em linha com os valores anteriores deste ano. Com base neste valor, é aqui apontada uma dividend yield de 3,28%. Ora, a dividend yield de 3,28% não é necessariamente aquela que nós vamos obter. Naturalmente, a dividend yield varia em função do valor do dividendo, naturalmente, mas, sobretudo pelo facto de mudar diariamente, pela alteração do preço da cotação da ação. Portanto, é uma boa notícia, não só porque temos, de facto, a declaração de que vai ser pago o dividendo, como não houve qualquer corte no seu valor. Nos tempos concorrendo, são notícias destas que nós apreciamos mais do que nunca. E aqui fica então esta informação sobre a Coca-Cola
e o dividendo de que vamos naturalmente beneficiar num futuro muito breve. Avançando agora para a ExxonMobil, uma referência muito rápida aqui a um pormenor que foi de facto aqui uma melhoria na avaliação, na recomendação, digamos, por parte do Goldman Sachs em relação à ação da ExxonMobil, às ações da ExxonMobil. Subiu aqui o seu nível, portanto ele vinha estando classificada como a ação para vender e subiu agora, digamos, o patamar para neutral. Estas coisas valem o que valem, estes ratings dessas empresas que os fazem em relação às cotadas. No entanto, há sempre um certo impacto porque, de uma maneira geral, os investidores tendem um pouco a seguir estas indicações ou a basear as suas decisões com base nestas indicações. Isso tem normalmente algum impacto sobre a cotação dos títulos. Neste caso concreto, neste próprio dia, o mercado, ainda antes do mercado abrir, a ação da ExxonMobil já estava a valorizar mais de 0,5%. Só por curiosidade, como diz aqui na notícia, das 27 empresas, no fundo, que acompanham em termos de rating a ExxonMobil, 18 delas estão agora com a classificação de neutral. Pronto, vale o que vale, como digo, mas é uma subida aqui digamos, de rating, e fica aqui esta referência para a nossa empresa ExxonMobil. Por fim, em relação à Gladstone Investment, também uma declaração de pagamento de dividendos. Portanto, mais uma excelente notícia. A administração da Gladstone Investment veio então declarar esta semana o pagamento e o valor a ser pago dos dividendos para os próximos 3 meses. Portanto, o valor aqui em causa, neste caso, é de 7 cêntimos por ação em cada mês e correspondia na altura a uma dividend yield de 9,29. Portanto, tal como mencionámos há pouco em relação à Coca-Cola, são de facto excelentes notícias e, portanto, temos aqui mais uma situação em que não só vamos ter pagamento de dividendos, como igualmente o seu valor não se alterou em relação aos períodos anteriores. Vamos então agora passar a ver as aquisições que efetuámos nesta semana. Bom, então, em relação à AT&T, conseguimos adquirir 0,07 ações, em relação à Happy 0,02, da Altria adquirimos 0,05, American Finance Trust com uma aquisição de 0,32 ações, a Coca-Cola 0,04, ExxonMobil 0,06, Gladstone Investment com um incremento na nossa carteira de 0,23 ações e, por último, em relação à IBM, adquirimos 0,02 ações. Como é que ficamos então em termos de carteira? É o que vamos ver já de seguida. Então, relativamente à AT&T, passamos a ter 0,56, Heavy com 0,18, a Altria com 0,40, American Finance Trust com 2 unidades e mais 41% de uma terceira. Em relação à Coca-Cola, com 0,32 ações, ExxonMobil 0,47, já temos quase meia ação, a Gladstone Investment com uma unidade, 0,74 e, naturalmente, a IBM, como sabemos, a ação mais valiosa em termos de preço da nossa carteira, temos para já 0,13 ações. Em relação
a dividendos ainda não há nada a registar, é absolutamente natural, como já falamos na semana anterior, estamos apenas na segunda semana, mas não tardará muito a termos aqui valores registados para começarmos realmente aqui o nosso pecúlio ao nível da arrecadação de dividendos, que é naturalmente o objetivo último desta nossa carteira, que é uma carteira para rendimento. Vamos agora observar aquele que foi o comportamento de mercado das nossas empresas nesta semana. E começamos aqui pela Heavy o que podemos aqui desde logo observar é uma clara tendência de descida ao longo destes dias. Portanto, a Heavy terminou a semana a cotar em 86 dólares e 29 cêntimos, uma desvalorização de 1 dólar e 44 nesta semana, equivalente a 1,64%. Qualquer das formas, quero mencionar aqui um pormenor importante. Aqui a meio da semana, designadamente na quarta-feira, dia 14, a Heavy entrou em ex-dividend. E, portanto, como sabem, o que se traduz no facto de, a partir deste dia, quem adquirir a ação não tem já direito ao dividendo relativamente ao período anterior, ao trimestre anterior. Irá tê-lo, naturalmente, aos próximos, aos futuros, mas o trimestre anterior só confere direito ao recebimento do dividendo distribuído para os acionistas que adquiriram os títulos até ao dia anterior ao dia de ex-dividendo. E esse dia aconteceu na quarta-feira, dia 14, e, portanto, esta descida que se pode observar aqui no dia 14 face ao dia 13 é uma correção absolutamente natural que é feita de forma automática, no fundo, porque se a ação a partir daquele dia deixou de dar direito ao dividendo e a empresa vai ver sair dos seus cofres o montante para a distribuição dos dividendos aos acionistas que detinham ações até o dia anterior, naturalmente que o preço da ação é reduzido em montante igual àquele que vai ser distribuído sob a forma de dividendo. Portanto, esta queda aqui de terça para quarta está perfeitamente justificada por esse facto, e depois ao longo da semana houve aqui, conforme também aconteceu de uma maneira geral no mercado, uma tendência negativa, depois aqui uma subida na quinta-feira e na sexta-feira depois aqui alguma variação relativamente contida. Portanto, para concluir aqui em relação à Heavy, naturalmente dizer que nós já estamos qualificados para este próximo pagamento, uma vez que já tínhamos ações, ou parte de ações, da Heavy antes do dia 14. Já estamos então aqui, digamos que na lista da Heavy para distribuir o dividendo relativo ao trimestre anterior e que nos será então pago dentro de alguns dias ou de algumas semanas. Portanto, ocorre sempre um período que pode ser de vários dias até algumas semanas entre a data de ex-dividend e o pagamento depois efetivo do dividendo. Mas o que é certo é que ele já vem a caminho e dentro de algum tempo iremos então receber o nosso dividendo relativo à participação que temos na Heavy. Passando agora para a FIN, a American Finance Trust. Curiosamente aqui parece Financial, mas no fundo a designação correta será American Finance Trust. Teve de facto aqui uma semana também ela
portanto, de tendência negativa, de descida de preço, de cotação, terminou nos 6 dólares e 18, uma desvalorização de 7,21% ao longo da semana, 48 cêntimos. Eu volto a referir que estas desvalorizações, e neste caso aqui é de certo modo significativa, não nos preocupam muito, não nos devem preocupar, não nos preocupam muito estas variações de curto prazo, porque naturalmente o nosso objetivo, volto a dizer, é uma carteira de buy and hold, uma carteira de médio e longo prazo, uma carteira para rendimento e não a pensar na valorização dos títulos. Naturalmente que esperamos alguma valorização nesse longo prazo. No curto prazo não nos preocupam estas desvalorizações, antes pelo contrário criam-nos oportunidades de entrada por preços mais competitivos, portanto menor o preço, mais conseguimos comprar pelo mesmo dinheiro. Portanto, a tendência de uma maneira geral nos nossos títulos esta semana foi de vermelho, foi uma tendência de descida. Beneficiámos um pouco com isso nas nossas aquisições, conseguimos naturalmente baixar um pouco o nosso preço médio de entrada e, nesse sentido, estas valorizações, na altura em que estamos compradores, são até favoráveis. No longo prazo, como digo, temos alguma expectativa de valorização, mas não é esse o nosso foco. O nosso foco é, efetivamente, os rendimentos por via da distribuição de dividendos. Passando agora à Altria. A Altria também com um comportamento negativo, aliás, vamos encontrar seguramente em todos os títulos este comportamento, uns mais significativos do que outros. E em relação ao título que vimos anteriormente, é isso que acontece, há de facto uma desvalorização, mas de menor amplitude, 2,83%, 1,15 dólar na semana, fechou a semana a cotar a 39 dólares 54 cêntimos. Passamos agora para a AT&T, e já agora em relação à AT&T, antes que me volte a esquecer, porque foi isso que aconteceu na passada semana, verificou-se precisamente o mesmo que mencionei há pouco para a Heavy, ou seja, na passada semana aconteceu a entrada em ex-dividendo da AT&T e, à semelhança do que mencionei há pouco para a Heavy, também nós já estamos qualificados para este próximo dividendo da AT&T. Portanto, mais um dividendozinho que a pouco e pouco vai começando a chegar, devagarinho, de pequenos montantes, mas eles vão chegando e a nossa expectativa é, naturalmente, que eles possam crescer de forma gradual, consistente. Portanto, a AT&T, de facto, com uma semana também no vermelho, 97 cêntimos de desvalorização na semana, 3,43% a fechar nos 27 dólares e 34 cêntimos. Depois, vamos ver a Coca-Cola. A Coca-Cola, de facto, com uma descida aqui na parte inicial da semana e depois com alguma estabilidade, uma variação de amplitude reduzida. Chegou a andar aqui, de facto, na segunda-feira nos 51 dólares e 47, aqui neste pico. Terminou a semana nos 50 dólares e 4 cêntimos, uma desvalorização de 79 cêntimos ou 1,55%. Olhando agora para a ExxonMobil, a ExxonMobil teve aqui uma fase inicial de semana um pouco menos instável do que outros títulos e depois tem aqui de facto uma queda mais acentuada na quinta-feira, passando aqui do fecho de quarta de 34 dólares e 17 para aqui uma abertura de quinta-feira de 33 dólares e 49 cêntimos. Depois veio a recuperar na quinta-feira e na sexta ainda subiu aqui num dos momentos mais altos do dia aos 34 dólares e 55 e fechou nos 34 dólares e 12, uma desvalorização acumulada na semana de 62 cêntimos ou 1,78%. Olhando agora para a Gladstone Investment, também com uma tendência negativa, mas com uma amplitude relativamente reduzida, portanto perdeu na semana 1,64%
ou 15 cêntimos, fechou a semana nos 9 dólares e 1 cêntimo. Portanto, teve, eu diria, face a outras empresas, uma variação de facto mais contida, uma cotação mais estável ao longo desta semana. Para terminar, vamos olhar para a nossa IBM, e é assim que a devemos ver, nossa IBM, como todas as outras, porque são de facto nossas empresas, cada uma destas empresas é um bocadinho nossa e portanto temos que as acarinhar nesse sentido e acarinhamos-las todas do mesmo modo, porque são de facto nossa propriedade. Esta é a verdade. Não interessa agora muito qual é a percentagem de propriedade, mas são nossa propriedade, são nossos ativos e portanto temos que os tratar como tal. Então a nossa IBM, como dizia, também à semelhança de todas as outras, teve aqui uma semana com uma desvalorização, mas ainda acima de desvalorização contida. Ela acabou a cotar em 125 dólares e 95 cêntimos. Se bem se lembram, a IBM na passada semana tinha tido uma valorização muito grande e portanto inicia esta semana portanto estava nos 127 no fecho da semana anterior, inicia aqui esta semana nos 127,5, ainda se aguentou aqui de facto na segunda-feira na ordem de facto dos 127 dólares e depois na terça cai para os 125 e anda por aqui entre os 125 e os 126, atingiu aqui novamente um ponto mais alto na quarta-feira a 126,82, vem cá abaixo e começa a recuperar também entre quinta e sexta-feira e fecha então nos 126,95. Pronto, foi de facto uma semana marcada em relação às nossas empresas por uma desvalorização face à semana anterior, mas nada que nos deva realmente preocupar. Volto a dizer, criou até melhores pontos de entrada nesta fase que estamos compradores e que queremos manter durante muito e muito mais tempo, se tudo correr bem. Vamos agora, por fim, ver como está a nossa PAI. Bom, e cá temos a nossa PAI, aqui com uma visão geral, para um investimento nesta altura de 108 dólares, temos um valor atual de 107 dólares e 20 cêntimos. Portanto, uma desvalorização na carteira acumulada de 80 cêntimos, ou 0,74%. Portanto, uma desvalorização muito menor do que aquilo que vimos a cada uma das empresas na passada semana. Ora, isto é o reflexo precisamente dos nossos preços médios de entrada, que se vão ajustando e aproveitando as desvalorizações e, portanto, no cômputo geral, lá está, numa semana em que as nossas empresas tiveram, e o mercado de uma maneira geral, algumas descidas significativas, aqui o valor da nossa carteira está bastante estável. Portanto, 80 cêntimos apenas de desvalorização acumulada é bastante reduzido e bom. Volto a dizer, não é o foco principal, mas é um facto positivo. Em relação a dividendos, como já vimos, ainda não há registro de entradas, não há de tardar muito, como já disse, e em breve teremos aqui valores que naturalmente iremos reinvestir para potenciar depois os nossos ganhos. Relativamente aqui ao tal nosso target dos 10 mil dólares, ou 10 mil euros, perdão, com base naquilo que são os valores atuais da nossa carteira, temos 1,08% do caminho percorrido, digamos assim. Pronto, a verdade é que é uma percentagem maior do que na semana anterior e é isso que nós esperamos que vá acontecendo, sobretudo por via do incremento dos nossos investimentos, mas de alguma maneira, sobretudo mais a médio e longo prazo, também com alguma valorização dos títulos. Já disse, não é o objetivo, mas não vamos naturalmente desperdiçá-la. Seria mais importante se estivéssemos a pensar realizar vendas, não é o caso. De qualquer das formas, a carteira irá, sobretudo, crescer por via
das novas aquisições. Portanto, 1,08% do caminho feito, fica apenas essa curiosidade. Por fim, vamos então ver aqui a composição da carteira, como é que está. Portanto, cá está os 107,20 €, e já agora aproveitar nesta altura só para vos dar aqui uma nota muito rápida sobre estes números, esta coluna destes números, e que representam basicamente o seguinte, estas percentagens. Portanto, do lado direito nós temos o objetivo, e o nosso objetivo, como dizia há pouco, nós devemos, pegando na expressão de há bocadinho, gostamos todas por igual e acarinhamos-nos todas do mesmo modo, e isso está também expresso aqui na percentagem que alocamos de investimento, que é igual em todas elas. Portanto, 12,5% do nosso investimento em cada uma das empresas. E, portanto, do lado direito temos então aquilo que é o objetivo, a repartição do nosso investimento. Ao lado esquerdo temos a percentagem que cada uma representa no total atual face à cotação. Portanto, este valor nós à partida vamos manter fixo, não é obrigatório, podemos decidir de modo diverso, mas para já acho que estamos satisfeitos com esta distribuição. Este valor da esquerda vai flutuando em função da cotação das ações e, consequentemente, o seu peso dentro da nossa PAI vai sendo o reflexo disso mesmo. Daí termos valores na Coca-Cola e na ExxonMobil, por exemplo, de 12,8, mas na AT&T de 12,2, ou seja, estas duas estão acima. É o que se vê depois aqui na última coluna, portanto estão a positivo face ao nosso preço médio de entrada, e o caso da AT&T está abaixo dos 12,5 e cá está este refletido aqui na variação acumulada, que está a negativo. Pronto, explicação feita em relação a esta coluna. Já agora que falei na última, também uma breve nota relativamente a esta última coluna. Este é, digamos, o resultado acumulado, e o resultado tem aqui duas componentes incorporadas. Por um lado, a componente principal, naturalmente, que tem a ver com a variação do preço dos títulos, a cotação, não é? Face àquilo que foram os nossos preços médios de entrada. Mas há uma outra componente que tem aqui também impacto e que temos vindo a falar nela, já fizemos hoje também, que é a cotação do par de moedas euro-dólar. Portanto, a flutuação cambial do euro face ao dólar tem naturalmente impacto que, como dissemos na altura, aparece depois aqui refletido. Ou seja, este resultado que está aqui evidenciado na última coluna não é mais do que o resultado combinado da variação da cotação da ação mais a variação do par euro-dólar, portanto a flutuação cambial. Pronto, está feita a explicação. Então, passando aqui muito rapidamente, em relação à Coca-Cola, a valer atualmente 13,73 €, com uma valorização de 23 cêntimos ou 1,7%. Interessantes, são valores já interessantes. É claro que são valores muito pequenos, meramente simbólicos. Também na hora de esperar outra coisa com base nos montantes que nesta altura temos investidos, mas não deixa de ser interessante. Um cêntimo é um cêntimo, e migalhas também são pão. Pronto, em relação à ExxonMobil, cá está 22 cêntimos positivo, 1,63, e portanto mais do que os cêntimos, sobretudo quando estamos a falar de valores de pequena ordem de grandeza, nós mais do que os valores absolutos devemos olhar naturalmente para os valores relativos, e portanto mais do que os 23 ou do que os 22 cêntimos devemos olhar para o 1,7 e para o 1,63. Não é este, como digo, mais uma vez, não me canso de dizer, não é este o foco, mas é sempre importante acompanhar as flutuações de preço e percebermos como é que estamos a evoluir em relação aqui à variação das cotações face ao nosso preço médio de entrada. AT&T a valer 13,03 €, com uma desvalorização de 47 cêntimos, ou 3,48%. A Heavy 13,36 €, com uma desvalorização
de 14 cêntimos ou 1,04%. Portanto, recordar naturalmente que o investimento feito em cada uma delas é de igual montante. Neste caso em concreto, ao fim desta segunda semana, o investimento feito em cada uma destas empresas totalizou até agora 13,50 €. Portanto, lá está o valor atual face ao valor investido. Neste caso dá uma diferença que está expressa nesta coluna, mais, volto a dizer, a variação cambial do par euro-dólar. Em relação à IBM, 13,84 € de valor atual, uma variação positiva de 34 cêntimos e o equivalente a 2,52%. A Altria a valer 13,53, 3 cêntimos positivos, 0,22%. A Gladstone Investment com um valor atual de 13,35 €, uma desvalorização de 15 cêntimos, 1,11%. E por fim, a American Finance Trust, ou AFIN, a valer 12,64 €, é a que apresenta nesta altura uma maior desvalorização, mas como já vos disse, a AFIN, portanto, sendo um REIT, nesta altura é digamos, um setor que tem estado mais exposto aos efeitos desta pandemia e que tem visto as cotações, digamos, que flutuarem mais, a par talvez da ExxonMobil, por ser de facto do setor energético e ligado, portanto, muito ligado ao petróleo e à cotação do barril de petróleo. Portanto, recuperando aqui o caso da AFIN, portanto, uma desvalorização acumulada nesta altura de 86 cêntimos ou 6,37%, que já é de facto um número aqui mais expressivo. Pronto, no essencial era isto. Acho que por agora está tudo. Bons investimentos, divirtam-se e até à próxima.